Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo vai enfrentar o Internacional pela segunda rodada, né? No Beira-Rio. Também à beira de campo Jorge Sampaoli. Lembrando que o Flamengo estreou super bem, jogando em casa contra o Corinthians. Venceu por 3-0. Então vai ser a segunda partida do Flamengo pelo Brasileirão, que possivelmente vai ter algumas mudanças, né? Davi Luiz acabou se tornando desfalque. Davi Luiz não vai jogar esse jogo, nem foi relacionado. E o Wesley vai ser titular nesse jogo aí, né? Então, vambora para mais um vídeo. Já vai deixando aquele seu like maroto. O seu like já ajuda demais aqui ao canal. Agradeço muito pelo seu like. E vambora para o vídeo e deixe seu palpite, né? Seu palpite aqui no comentário. E no final do vídeo eu dou meu palpite. Tamo junto e é nóis. Valeu! Créditos a ESPN Brasil nele. Vambora! Inter e Flamengo, o jogo que acontece no Beira-Rio, Antero Greco. As duas equipes vêm de vitória, mas de vitórias contra adversários fracos, e a gente lembra que o Internacional foi por muito pouco que não venceu o Metropolitanos. Mas me fala o que é que você acha de o segundo jogo do Sampaoli. O que é que você imagina que ele vai colocar em campo no Beira-Rio contra o Internacional, porque não é fácil encarar o Internacional no Beira-Rio, e tem o Mano Menezes, que está muito pressionado, precisando de vitória. Eu acabei colocando o que foi no meu palpitão, acho que empate, né? Empate. Porque não deixa de ser até um resultado razoável e previsível. Então, o que acontece? O Sampaoli, ele já deu a entender, bom, na entrevista coletiva deu a entender aquilo que ele já havia mostrado aqui no Brasil, dirigindo Atlético e Santos. Ele muda, ele roda a equipe, ele procura adequar ao adversário. E não sei quanto tempo já teve para observar o Internacional. Mas hoje em dia as informações são inúmeras, né? Os observadores, os analistas de jogo, de desempenho, ele já deve estar bem municiado a respeito disso. Primeira dúvida que eu tenho, se vai manter realmente, né, a questão dos 3 zagueiros ou se volta para 4. Né? Se mantém o meio de campo que iniciou o jogo de meio de semana pela Libertadores. Os atacantes, como a gente viu também, podem ser os mesmos? Haverá modificações? Não sei, para mim é uma interrogação, e isso é o que deve passar pela cabeça dos setoristas do Flamengo e da torcida. E talvez passe a cada jogo que Flamengo irá a campo. Com o tempo, né, e com o estudo que a gente tiver da forma como o Sampaoli escala o time de acordo com o adversário e com a competição, eu acho que aí será até mais fácil intuir quem ele mandará a campo. Mas o que eu quero ver de novo, uma equipe atrevida, como foi contra um adversário menor, poderia ter vencido por muito mais, mas agora jogando como visitante e contra um time importante, mas que vem pressionado. Quer dizer, pressionado e mais ainda o seu treinador. A torcida não gostou da largada do ano. O Mano já vem sofrendo críticas desde o final da temporada passada, embora o Internacional tenha tido um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Só que assim, se observarmos como continuidade de trabalho, a do Mano pesa, e ele já tem uma equipe, embora passando por transformações, mais consolidada no momento. O Sampaoli acabou de chegar, tem um time de qualidade melhor do que o Internacional, mas que passou por um abalo com a direção do Vitor Pereira e agora vai passar por profunda transformação com o Sampaoli. Ou seja, por isso estou justificando o meu palpite de empate. Tá certo, então, Anterito. A gente segue o Sport Center. Muito bem, Vene Casagrande já tem escalação? Já passou pro Sampaoli? Não, ainda não, até porque tem um treino nesse sábado ainda para definir o time contra o Internacional. Não tem escalação, mas tem uma curiosidade. Porque bastidores, assim, apuração mesmo, o que o Sampaoli identificou e ele precisa corrigir o quanto antes. E, na verdade, está até fazendo uma força-tarefa entre todos os departamentos dentro do Flamengo. Na conversa que o Sampaoli e a sua comissão tiveram com o elenco, ele disse o seguinte para os jogadores: o que eu preciso corrigir o quanto antes é a parte física de vocês. Para o meu estilo de jogo funcionar, eu preciso que vocês estejam melhor fisicamente. E isso não é uma crítica ao ex-treinador Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira tinha um outro método de trabalho. O Sampaoli, ele tem um outro método de trabalho e, na visão dele, nesse método, na metodologia dele, os jogadores precisam estar melhores fisicamente. E ele está fazendo uma força-tarefa com o departamento médico, o departamento de fisiologia, para melhorar essa condição física dos atletas o quanto antes. Tinha uma pessoa dentro desse programa que se chamava Vene Casagrande,
que já havia identificado esse problema há algum tempo. Com o Vitor Pereira já. Fisicamente, o time tava problema mal. do Flamengo é fisicamente. Fisicamente, o Flamengo não tá bem. Você foi um cara que o tempo inteiro... Eu respeito o trabalho do Vitor Pereira, mas eu entendo que fisicamente o Flamengo não tá legal. Não, e eu também achava, isso é minha opinião, que não era uma culpa apenas do Vitor Pereira. Porque se a gente for parar para analisar, a diretoria deu mais de 40 dias de férias aos jogadores. E logo depois que eles voltaram, eles tiveram uma sequência absurda de jogos importantes. Então eu entendo o Vitor Pereira também. Mas agora, o São Paulo chegou ao Flamengo, na visão dele, ele precisa melhorar isso. E de fato, a parte física dos jogadores, sobretudo no segundo tempo, era algo que me chamava muito a atenção. Porque eu achava que o Flamengo caía de rendimento na segunda etapa por conta da parte física. Porque não conseguia manter a mesma intensidade que o Vitor Pereira tanto desejava. E o São Paulo, pelo que eu pude entender, ouvindo dos jogadores e de pessoas que trabalham no Flamengo, cobra mais intensidade ainda. Sobretudo nas atividades, que as atividades são muito intensas. E, obviamente, que se na atividade é intenso, nas partidas também serão. E, Pedrosa, isso muito também pelo estilo de jogo que ele exige. Um outro cara que é assim é o Fernando Diniz. Todo mundo que é treinado pelo Diniz fala, mas o treinamento dele é diferente, ele exige muito fisicamente. Porque você, como um atleta, se você tem que fazer uma resposta X num jogo, você tem que fazer um treino X para você treinar para aquela sua resposta, principalmente física, né? Numa forma rasa, você na academia, você vai treinar, que eu quero ficar fortinho, eu quero o peitoral maior, o bracinho maior, né? Fiz isso essa semana. Então, você vai treinar o quê? O bracinho e o peitoralzinho, né? É uma questão rasa, falando. No futebol, você tem uma resposta X que você tem que entregar fisicamente, que é o tipo de trabalho do Diniz, o tipo de trabalho do Sampaoli. Você tem que ter uma exigência igual nos seus treinamentos, Pedrosa. Igual não, superior. Superior. Hoje não, né? Essa semana teve uma entrevista do Guardiola que ele fala sobre o Haaland, né? Que é um fenômeno. E ele diz e deixa muito claro sobre o futebol atual, que é o seguinte: o jogador hoje trabalha muito mais, mas muito mais fora do jogo do que dentro do jogo. Por quê? Ele tem departamento de fisiologia, ele tem treinamentos específicos para cada deficiência que o jogador tem dentro de campo, ele tem o próprio treinamento do treinador e ele também faz outros trabalhos dentro do período em que ele não está jogando. Então, o jogador de futebol, e como eu falo aqui, todo mundo fala, os caras ganham muito para isso, eles ganham muito mesmo, isso aí ninguém está discutindo. Mas o que eles trabalham é sacanagem também. Então, tudo isso tem que ser valorizado. O cara que é atleta, que é profissional mesmo, ele trabalha muito mais fora do jogo dos 90 minutos do que dentro do jogo. E não é só do futebol, Não, é o atleta Sabe qual é o de alta nome disso aí performance. que eles falam no futebol? Por exemplo, essa pessoa do Flamengo falou que é o chamado treinamento invisível, que é Perfeito. fora do CT também, que existe um treinamento fora do CT. Qual é esse treinamento? O cara descansar, se alimentar bem, isso tudo conta. E aí... Inclusive, o Thiago Maia, na zona mista do último jogo, até brincou sobre o treinamento pela manhã, que era algo pouco usual lá no Flamengo. Agora já se tornou rotina. E treinamento de manhã é totalmente diferente. Tem gente que, quando não treina de manhã, acorda tarde, não se alimenta bem pela manhã, ou não toma o café da manhã, que é uma alimentação importante. E por aí vai. São vários fatores que fazem a diferença no dia a dia. Isso quer dizer que o São Paulo vai conseguir o resultado positivo dentro de campo? Não. Mas isso quer dizer que, no entendimento do São Paulo, é mais fácil conseguir o resultado positivo dentro de campo. Tem disciplina e tem trabalho. Isso. E a gente está falando de uma vida com coisas que te entregam qualidade de vida, não só para um atleta, mas para o ser humano normal. Você aí, se você dormir mais cedo, se você dormir bem, se você tomar o seu café com alimentos saudáveis, se você beber água, eu sempre brinco aqui de beber água, de fato a sua vida vai melhorar em vários aspectos. O seu corpo vai responder. A gente guarda a nossa alma dentro do nosso corpo e a gente que cuida dele. Então, a gente tem que tratar bem. Do atleta, mais ainda. Então, às vezes a gente... fala, que nem eu tô falando aqui com vocês, e obviamente o São Paulo como treinador fala, vocês precisam dormir mais cedo, vocês precisam tomar café. E muitos não escutam. E aí o cara é tão sagaz e tão perspicaz que ele faz o seguinte, vamos treinar de manhã. Que ou tu dorme cedo, ou você não vai aguentar. Porque se o jogador ele não dormir cedo, teoricamente, ele, enfim, vai ter uma noite ruim, o que vai acontecer? Não vai aguentar a intensidade de treinamento. Se não aguentar a intensidade de treinamento, São Paulo vai identificar. E São Paulo identificando vai ficar fora do jogo. E com isso vai jogar menos. É uma... Como que a gente chama? É igual o efeito dominó, né? Não tem jeito. O jogador, ele não é jogador só quando ele tá com a bola no pé, né? Ele é jogador 24 horas por dia. Exatamente. O tempo inteiro. Você é atleta toda hora. Eu sou atleta da vida. Vamos falar do Vascão?
não jogou essa semana, mas está se preparando. Pedro, porque para mim o São Paulo, depois do Jorge Jesus, é o melhor treinador que assumiu o Flamengo, melhor do que o próprio Dorival, com todo respeito, claro, o Rogério Ceni. O São Paulo entende muito de bola, treinador de Copa do Mundo. E são dois São Paulo, você viu o outro São Paulo passando Exatamente, ali, né? Deve ter algum grau de parentesco, né? Tem o Smigol também, né, que estava aqui ontem. O Smigol também é da família. Mas a pergunta que todos estão se fazendo, porque o São Paulo gosta muito de mexer no time, ele vai com um time semelhante, vai com um esquema parecido, com o mesmo esquema? O que vocês acham? Eu estou empolgado para ver exatamente isso, porque a gente falou muito sobre isso, né? Sobre ele planeja muitos times de acordo com cada jogo que ele tem. Ele fez isso no Santos, ele fez isso no Atlético Mineiro. Acho que a gente vai precisar pelo menos de um mês ou de, 5, 6 partidas para entender quão mutável é esse time do Flamengo. Porque dentro da própria partida, no meio da semana, contra o Nublense, ele mudou o esquema tático umas 4 vezes. Sim. Porque o time atacava com um esquema, defendia com outro esquema, no segundo tempo com alteração, que entra o Wesley, ele muda de novo o esquema. Então acho que contra o Internacional, estou esperando no mínimo que o esquema tático seja diferente, mas que ele mantenha o Marinho na ala direita. Tu gostou do Marinho? Eu gostei do Marinho. Eu acho que o Marinho merecia essa chance, jogou bem, então acho que não tem por que sair. Eu acho que não é o Varela que faz com que o Marinho tenha que sair desse time. Talvez o Wesley venha jogando um pouco melhor. A gente falou que o Mateuzinho, provavelmente, quando voltar, vai ser um jogador que se encaixa muito bem no padrão do Sampaoli, no estilo de jogo do Sampaoli. Mas hoje eu quero ver mais um pouco do Marinho. E você, Rogério? E foram 2 assistências do Marinho, né? Exato. Então ele já evoluiu. Eu gostei do time, achei que ficou muito bem postado no campo, né? Sem deixar muitos espaços ali. Foi um 3-5-2 diferente do Vitor Pereira, porque os alas eles ficavam muito mais espetados, Exatamente. Os volantes chegavam com presença na área. Você vê o Gerson ali, falhou na cabeçada, mas o tempo todo os volantes chegando, entrando dentro da área. E eu acho que ele vai com o mesmo time, até porque não tem tanto tempo assim. Então, acho que para fazer o mais simples, vai com o mesmo time que jogou, que se entenderam, que mostrou assim, qualidade. O São Paulo deu um choque no elenco ali, Sim. né? Porque você sabe que o mínimo, cara, que os caras ganham 1 milhão, 1,5 milhão. Cara, eu ia correr pra caramba, eu ia dar a vida em todo lance. E é isso que o torcedor rubro-negro quer, sabe? Você não quer um corpo mole, não que tenha feito, mas assim, Sim. o Vitor Pereira tava estranho, né? Você, contra o Maringá 2-0, não fazia sentido aquele resultado. Mas eu espero um bom jogo do Flamengo, acho muito difícil a questão de 11 horas da manhã. Mas com o Sampaoli, eu acho que o jogo de manhã ele vai fazer a galera acordar mais cedo aí. Eu acho que Você vai acordar mais cedo, Rogério? Eu já acordo cedo por conta da minha filha, um beijo pra minha filha, mas assim, se ela me permitir... Eu vou ver o Mengão. Fica tranquilo, Flávio. Segunda-feira a gente fala sobre o E Mengão. qual o palpite que você acha? 2-0 Flamengo. E você, Rogério? Eu falei na rádio 1-1, né? Mas, não, o 2-2. Pode ser 1-0, o Flamengo tá de bom tamanho. Tá bom, 2 vitórias, eu também acho que o Flamengo vence, vamos torcer para que isso aconteça. Tiagão, obrigado, irmão. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui, né? Palpite. Já antes desse vídeo encerrar, aqui nos comentários, deixa o seu palpite para o jogo entre Inter e Flamengo, né? Meu palpite para esse jogo vai ser um jogo de bastante gols e vai ser 3-2 Flamengo. Sinceramente, 3-2 Flamengo, né? A gente espera que o São Paulo não deve mexer muito, né? Óbvio, não tem tempo para treinar. Mesmo no feriado ele acabou o time teve treinamento, então eu não sei se o Marinho vai jogar, né? Sinceramente. Eu tava vendo aí que o Wesley seria lá nesse jogo. Então, não sei se o Marinho vai jogar. Eu acho que ele botou o Marinho ali por uma ocasião especial, porque o Marinho acabou jogando na sua posição original e também não tinha tanta obrigação defensivamente, porque o time do Nublense era um time fraco. É um time fraco, quer dizer. Isso demonstrou dentro do jogo, né? Que o Nublense não chutou uma bola no gol do Flamengo, praticamente no jogo. Praticamente não chutou mesmo, né? Então, já contra o Inter, é um adversário mais difícil, fora de casa, e eu creio que o São Paulo não deve colocar o Marinho para poder ficar voltando para poder marcar, né? Tendo a obrigação. Contra o Inter, ele vai ter sim a obrigação, jogando fora de casa, com um adversário difícil, aí sim ele teria a obrigação de marcar. Então, eu acho que o Venesco Wesley deve ser titular sim, né? É aquilo que a gente espera desse jogo, que o Flamengo consiga apresentar um bom futebol. Óbvio que o horário é meio diferente, é de manhã, 11 horas da manhã o jogo. E é aquilo, geralmente os jogadores não estão acostumados, mas é aquilo. Acordar cedo para jogar bola e tentar uma vitória ali pela segunda vitória desse início de Brasileirão, né? Então eu já dei meu palpite aqui, 3-2, eu quero saber o teu palpite no comentário. Então, é isso aí. É nóis, né? O Flamengo consegue apresentar um bom futebol, né? Já está voltando a jogar bem com o São Paulo. Espero que ele continue. Então também
pela certa idade, eu acho que o Vidal ainda tem uma lenha pra queimar ali no Flamengo. Não tenho certeza, mas eu acho. Mas o Gerson eu tenho certeza. Lenha pra caramba pra queimar no Flamengo e com o São Paulo também. Então é isso aí. Junto. Meu palpite. Valeu!